Olá pessoal, tudo bem aí? Do outro ladinho, estão mais calmos, dormiram um pouco mais tranquilos? Pelo menos vocês aí que aguardavam, né, o parcelamento Refis do Simples Nacional. A Adriana ontem deu a notícia já para vocês aí, entrei ao vivo, conversamos bastante aí, né, no canal. E eu disse para vocês em relação ao parcelamento aí do Refis Help, né? O PL 4621, que foi aprovado na data de ontem, aí, 16 de dezembro de 2021. Eu falei que agora nós temos que aguardar os próximos passos, né? Pra gente ver aí. Agora foi para sanção presidencial. O governo federal tem um período lá para poder sancionar ou vetar. Como eu falei para vocês, eu acredito que o do Simples Nacional, com toda certeza aí, o governo federal, acredito que ele não vai mexer em nada e com certeza ele vai sim aprovar. Após a sanção dele, beleza, segue os procedimentos depois, com divulgações, né, dos responsáveis aí, para que se possa começar o parcelamento oficialmente aí no operacional. Lembrando que pela previsão aí, vocês terão o primeiro trimestre, né, o primeiro trimestre de 2022 para poder regularizar aí os parcelamentos. Não sei dizer para vocês ainda como vão ficar a parte das exclusões aí, provavelmente vão suspender isso aí, a Adriana vai acompanhar depois, então, durante esse período, enquanto não tiver notícias deste refis do Simples Nacional, eu não vou ficar toda hora falando aqui para vocês, tá? Eu não gosto disso, eu passo as informações ali na hora que eu sei que tem que ser e a notícia oficial. Então, se vocês verem que eu não estou falando o tempo todo aqui de refis do Simples Nacional, é porque ainda não tem a informação oficial para passar para vocês, beleza? Combinado assim? No caso do Simples. E agora eu vou conversar também um pouquinho com vocês em relação ao refis do PL 472 de 2020, né? Que é o que seria votado ontem, mas eu vou comentar com vocês aqui, vocês vão entender, eu vou até mostrar aqui uma informação importante sobre este outro refis, que é o refis PERT, né? Mas é claro, como sempre, a Adriana vai ter que pedir para vocês aí para ir do ladinho, pelo amor de Deus. Você que assistiu a esse vídeo pela primeira vez, não conhece o canal da Adriana ainda, se inscreva, acione esse sininho, porque daqui pra frente vocês vão ouvir muito, né? A hora que entrar esse refis no operacional, a Adriana vai falar muito sobre isso para ajudá-los aí do outro ladinho, como fazer este parcelamento. Então, acione o sininho. Ó os joinha aí pra Adriana, muitos joinhas estão caindo aí nos vídeos da Adriana, os compartilhamentos, eu tô vendo que vocês estão compartilhando com os amigos, mandando pros coleguinhas e pondo nas redes sociais, e aí está ajudando bastante a Adriana também. Então eu os agradeço imensamente, né, pelo auxílio aí de vocês também. E é claro, lembrando, vai lá no portal da Adriana, já tem cursos importantes lá, Acero, CNO, pra você que é da construção civil, precisa aferir suas obras, né? Então fiquem atentos aí que tem muitas informações aí importantes para vocês. Mais de 1.600 mini vídeos tributários aí também. Então fiquem ligadinhos no canal da Adriana, tudo bem? Então, meus amigos, olha aqui. Como eu falei já para vocês, eu recebo aqui este boletim de acompanhamento aí lá da Câmara também, eu me cadastrei lá para poder, pegando as notícias aí também oficiais sobre estes parcelamentos e trazer aí para vocês. Então, já me mandaram aí, ó, olha a data, 17 de dezembro de 2021, para a dona Adriana, que sou eu, tá? Então, beleza, mandaram aqui o andamento então do PL aí 4621, eu vou deixar... vocês vão ver aqui que eles falam da tramitação e aqui, ó, a matéria, ó, vai à sanção. Então, pode ficar tranquilos que é o que eu falei. Agora já vai para o presidente Bolsonaro. É ele que vai ter que pegar a canetinha lá, a canetinha BIC e assinar lá este projetinho aí. Aí sim é uma lei oficial, ok? Agora, olha aqui, em relação ao PL 4728, inclusive, meus amigos, eu até, um colega aí do canal me passou, olha, vai começar a votação agora. Eu até comecei a assistir, falei, eu vou assistir para ver tudo que vai ser votado, né, deste PL. E acompanhando ali, eu vi que logo no início teve dos nossos legisladores, não sei que partido que é, parece que era do PT, eu não tenho ideia, eu não lembro direito, mas parece que era isso. E ele aí pediram, né, para adiar essa votação. Por quê? Porque o relator, André Fufuca, ele leu o texto lá, beleza, e explanou, né, como seria feito aí este parcelamento deste refis que vai abranger aí as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real,
também pelo lucro presumido, e entra neste refis as pessoas físicas também. Elas entram aqui, já que me perguntaram, inclusive, ali aqui no meu canal, perguntando, né, Adriana, e as pessoas físicas, em que refis que elas entram? É neste aqui, tá? Inclusive, também perguntaram, Adriana, e aquele refis antigo lá, desculpem, aquele parcelamento do Simples Nacional antigo, aquele primeiro lá, com certeza entraria nessas regras, não no outro Simples Nacional também. Mas, beleza, não veio ao caso, é só para vocês já saberem. Então, moral da história, começou toda a discussão logo em seguida lá, porque esta pessoa que se manifestou pedindo ali a prorrogação por mais uma sessão para que eles reanalisem novamente ali esse PL 47/2020, porque eles entendem ali, esta pessoa, né, e mais alguns também que depois se manifestaram, eles entendem que este texto aqui, deste PL 47/2020, do jeito que a Câmara está propondo, estaria beneficiando muito mais estas empresas aqui de grande porte, né, que são elas aí, lucro real presumido, etc., e em relação às empresas do Simples Nacional. Então eles disseram o seguinte, olha, nós acabamos de votar aqui o PL do HELP, né, do Simples Nacional, e essas empresas vão dar um percentual de entrada e, ao mesmo tempo, o que está propondo nessa situação para as empresas de grande porte, teoricamente, é como se elas estivessem aí tendo um benefício de entrada bem menor do que as empresas do Simples Nacional, e começaram a falar sobre outros pontos também deste projeto. E na mesma hora, como eu falo para vocês aí, a anteninha da Adriana aqui, que eu sou tributarista, eu lido muito com todos os tributos, eu conheço todos os tributos, e eu vou falar aqui, então, o que eu acho desta história, se realmente precisaria ter prorrogado isso aí. Mas, então, aqui era para vocês saberem, neste momento, olha aqui, adiada a votação em virtude da ação aí, da aprovação do requerimento e tal, por mais uma sessão. O que vai acontecer agora, daqui para frente? Então, vamos conversar aqui mais um pouquinho, rapidamente, só para a gente fechar esse assunto aí, que senão fica muito chato ficar falando muito refis, né? Mas vocês precisam saber das informações aí oficiais. O que vai acontecer então, meus amigos, pelo que falaram lá, eu acho que até houve uma falha também ali, porque falaram que ele voltaria, né, na pauta na primeira sessão de janeiro. Mas me parece que eles retornam ali em fevereiro, eu não lembro agora de cabeça, né? Então, assim, moral da história, pelo que já falaram aqui, eu acredito que assim que eles retornarem para a atividade deles, dos legisladores, então o assunto aí deve retornar para a pauta de novo. Agora, que o refis vai ser votado, eu vou bater o pé da mesma forma que eu fiz no Simples Nacional desde o início. Muitos pessimistas, muita gente já desistindo, desanimada. Eu falei, não desista que eu tenho certeza. Eu tenho 30 anos da área tributária, eu sei como é que funciona e eu vejo os impactos disso aí na economia. Então, por isso que eu bati o pé. Da mesma forma que eu falei ontem para vocês. Agora, este outro refis aqui, eu ainda falei para vocês. Este já é um pouco mais complicado. Teve uma votação no Senado de uma forma, a Câmara está fazendo mudanças, várias modificações ali em relação a utilizações de prejuízos fiscais, né? Aumento para pagamento do restante das parcelas depois da entrada, diminuindo a quantidade de entrada também, o percentual de entrada. Então, ali eu já sabia que nós teríamos um pouco mais de trabalho para que aquele refis ali fosse votado. Mas é o que eu falo, ele vai ser votado. Agora, se vai ser mantido o texto oficial aprovado pelo Senado ou se vão conseguir fazer essas alterações, nós vamos saber quando eles retornarem e colocarem em votação isso aqui. Agora é o seguinte, é importante porque é igual vários legisladores lá depois disseram o seguinte, olha, o texto conforme ele foi feito, aprovado pelo Senado Federal, ele estaria de uma certa forma atendendo apenas vamos falar assim, um pedacinho, né, um pouco das empresas apenas ali, aquelas que realmente tiveram muitas perdas neste período de pandemia, teria muitas limitações ali e que no entendimento deles ali não seria justo para com as outras também empresas que de uma certa forma passaram um problema muito grande, né? Algumas tiveram que vender aí patrimônio, mas não sei o que, sei lá, por aí vai, aí eles começam a falar um monte de coisas lá, mas eu vou falar o que eu acho aqui como a tributarista, a minha opinião.
Quando eles falaram ali que este refis, do jeito que estão querendo votar, ele estaria se beneficiando mais a estas pessoas jurídicas aí e as pessoas físicas em relação ao Simples Nacional, eu não vejo desta forma. Porque é o seguinte, nós temos que saber que as empresas do Simples Nacional, vocês sabem muito bem, elas têm ali um sistema diferenciado de tributação. Então elas tributam ali dentro de uma única DAS vários impostos, né, que no total são 8 tributos. Então, é claro, alguns deles ali para construção civil saem de dentro da DAS, eles tributam fora, tem toda uma ladainha, né? Então, eu só tô falando isso para vocês verem que eu entendo bastante do assunto. Então, moral da história, os outros tributos ficam dentro da DAS, beleza, paga ali naqueles percentuais bem menores, assim, vai aumentando aquelas faixas. É claro que eu sempre falo no Simples Nacional, dependendo, às vezes é melhor estar na tributação do lucro real do que do... Oh, desculpa, e em outro regime de tributação, ao invés do Simples Nacional, pode ser que não seja vantajoso para algumas atividades, mas para outras, não tenha dúvida que a vantagem está no Simples Nacional, senão vocês não estariam aí desesperados com medo de sair fora, certo? Agora, por outro lado, quando nós vamos falar de empresas do lucro real, empresas do lucro presumido, poxa vida, empresas do lucro real, dependendo da atividade, elas pagam, para vocês terem uma ideia, só da tributação de PIS e COFINS, um percentual de 9,25% em cima do faturamento bruto das empresas. Aí você fala, mas ela pode usar créditos de PIS e COFINS? Dependendo da atividade, ela não tem quase nada para poder abater ali daquela tributação dela. Por quê? Porque dependendo ali, aqueles tipos de insumos utilizados na atividade daquele contribuinte, dependendo ali, ele não pode abater aqueles valores ali, acaba que paga uma carga muito elevada. Outras, de repente, ali, estão tributando pelo lucro presumido, de repente estão lá naquela faixa de 32%, vamos falar, moral da história, gente, é que eu tô falando aqui, talvez vocês não vão nem entender, eu só quero que vocês entendam o seguinte, eu não vejo que estaria ali prejudicando um em relação ao outro, eu acho que de uma certa forma, os textos, a minha maneira de enxergar, né, conforme foram feitos aí, dos dois refises, eu acho que cada um está assim ali proporcional ao que precisa ser feito neste momento de pandemia. Agora, eu concordo que tem que ter regras, não sei como eles vão definir, mas tem que ter muitas regras também, porque senão, se ficar todas as vezes abrindo muito também esses parcelamentos, muitos contribuintes que pagam seus impostos em dia vão deixar de pagá-los em dia, ficando aguardando aí esses refises da vida. Então eu também sou muito justa. É um momento que precisa do refis devido a este período de pandemia agora, nesses anos, mas vocês também têm que pensar. Então vão ter que seguir a linha, vão ter que pagar as parcelas e não ficar com esse negócio aí de ficar, agora não vou conseguir, não vou pagar mais, pronto, deixa um dia, vem outro refis, pronto. Eu já falo para vocês, esses refises aqui são excepcionais, porque agora nós temos a lei 13988, então não vai ficar saindo refis aí, ainda mais esses períodos longos para pagar essas dívidas. E outra, não seria justo, repito, com aqueles que pagam os tributos em dia. Então, ponham também a mão na consciência aí, né? É que eles aprovem, que regularize a situação de vocês agora, mas tem que começar agora a caminhar e fazendo as coisas certas aí para poder não ter problemas, né? E outra, imagina se todos aqueles que pagam os tributos em dia param de pagar ali os tributos, o que vai ser do nosso país? Como que um país vai se movimentar não tendo as arrecadações? Complica a vida do governo federal, não vai ter dinheiro em caixa. Então a gente sabe que precisa de recursos para educação, precisa de recursos para cuidar da saúde. Então assim, nós sabemos que um país ele não vai sobreviver se não tiver recursos de tributos. E se aqueles que são os que mais pagam ali em dia e vão ficar chateados com essas quantidades de benefícios, com certeza eles também vão começar por um lado, sem querer, complicar a vida ainda mais do nosso país. Então é apenas aí o que eu acho como tributarista. E não vou mais voltar aqui, gente, pelo menos desse refis aqui, não vou falar mais esse resto de ano, só quando ele voltar para a pauta. E este outro só vou voltar a falar também após a sanção do governo federal. Aí sim, depois eu vou acompanhando a parte operacional para poder auxiliá-los aí, beleza? Então, compartilhe aí do ladinho, vai! Compartilhe, se inscreva, o joinha para Adriana, vamos passar estas informações aqui adiante. Um ótimo final de ano para todos vocês aí. Depois a Adriana volta para desejar aí as boas festas, mas já aproveitando aqui, então vocês todos fiquem em paz, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.